Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, diante da Tua lei, para ouvir a Tua voz. Fala, ó Deus, ao nosso coração, tem misericórdia de nós, ó Pai, e que a Tua Palavra possa preencher todos os espaços, ó Senhor, necessários que o nosso coração necessita. Fica com o Teu povo, ó Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aumenta um pouco, mas ela está chiando no final. Oi. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 15. Agora os versos 2 e 3. Provérbios, capítulo 15, versos 2 e 3. Eu vou ler o início do capítulo 15 até o verso 4, até para a lembrança dos irmãos, né, da subunidade que começou lá no verso 33, sendo o provérbio de introdução, o educativo, como geralmente ele é designado, né, o Bruce Waltke desenvolvimento do tema proposto. Diz assim, os versos de 1, vou ler do verso 1 a 4. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Esse verso 3, que nós vamos ver hoje, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. E o verso 3, se tivermos condições, né, ele dá continuidade ao tema sobre o modo de falar, ou seja, a resposta boa em contraste com uma palavra, ou seja, a resposta má. Nesse verso, essa continuidade se expressa ao mencionar seus dois instrumentos, a língua e a boca, apontando assim para as suas origens, que estão arraigadas no caráter dos sábios, em contraste com o caráter dos insensatos. Então é isso que o provérbio vai dizer. Que aquilo que eu falo, acabamos de ver isso, né? Aquilo que eu falo está relacionado ao meu coração. Né? Matthew Henry vai dizer o seguinte: um bom coração no controle da língua se torna muito útil. Aquele que tem conhecimento não deve apenas usá-la para o seu próprio proveito, mas usá-lo apropriadamente para a edificação de outros. Nesse contexto é interessante a gente perceber que o primeiro benefício de um homem sábio é ser prudente, é ter um comportamento sábio e ter bom senso. E se nós formos comparar Provérbios capítulo 1, verso 3, dentro dessa temática, que diz assim: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E ali Salomão, no início do livro, ele fala inicialmente qual é a finalidade do livro de Provérbios, ou seja, qual é a finalidade da sabedoria na vida do crente. Trazer esse benefício, fazer com que esse homem seja prudente, tenha um comportamento sábio, tenha bom senso. E aí nós vemos no decorrer do livro, por exemplo, no capítulo 10, versos 5 e 19, que ele diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que vergonha. No muito falar, verso 19, falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E lá em Provérbios capítulo 15, verso 24, diz assim: para o sábio há um caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Ou seja, o que nós temos aqui no livro de Provérbios? O livro de Provérbios, a palavra de Deus nos apresenta princípios, ela nos apresenta determinados conhecimentos que vão afetar a nossa vida. Determinados conhecimentos que exigem de nós um comportamento. E esse é o propósito do livro de Provérbios. Gerar no coração de homem sábio a prudência, o bom comportamento, o bom senso.
Mas é interessante a gente perceber nessa relação que o livro de Provérbios ele vai mostrar que comportamentos maus estão atrelados a um caráter distorcido que precisa ser corrigido. Por quê? Porque um coração sábio produz um comportamento reto, enquanto um coração insensato produz um comportamento perverso. E o livro de Provérbios vai nos mostrar muitas coisas que estão relacionadas diretamente a isso que eu acabei de falar. Ao coração, as ações, o comportamento, demonstrando o que existe no coração do homem. Observe aí nessas passagens como a língua dos sábios, e mais adiante a língua dos perversos, está atrelado ao caráter de cada um deles. Por isso que, quando o livro de Provérbios fala sobre esses comportamentos maus, o objetivo na vida do sábio é corrigi-los. Mas o objetivo na vida dos insensatos é confrontá-los para um arrependimento que dá vida. Porque isso faz parte do caráter de um homem sem Cristo. Abra Provérbios capítulo 15, verso 23. Ele vai estar falando aí do homem sábio, apesar de não literalmente dizer isso, do justo, do prudente. Ele diz assim: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Mas percebam que o que ele está falando aqui está ligado ao coração do homem, está ligado à sua essência, ou seja, a um coração transformado ou a um coração corrompido. E no caso aqui, eu quero mostrar para vocês como a língua do sábio, do homem injusto, está ligada ao seu coração. Pela árvore se conhece, pelo fruto se conhece uma árvore. Veja Provérbios capítulo 16, verso 23. O coração do sábio, sábio aqui, são alguns termos, um dos termos éticos, ou seja, termos morais que estão atrelados ao homem justo, ou seja, ao crente. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Provérbios capítulo 25, verso 11. Percebam como esses versos eles estão mostrando para nós aqui em Provérbios essa ligação direta, coração, comportamento. Por isso que quando o Senhor Jesus lida com os fariseus, ele fica revoltado, porque eles querem mostrar, e aparentemente mostram, porque a sua própria aparência, ou seja, aquilo mesmo que eles fazem, para aqueles mais sensíveis vão perceber que é pura hipocrisia, que não representa o coração. Por isso ele vai falar: olha, vocês devem dar o dízimo do endro, do tal, isso é bom, mas não esquece a justiça, a misericórdia e a fé. Quem tem um olho mais apurado consegue perceber essa falta de coerência. Por quê? Porque aquilo que a gente produz está relacionado ao nosso coração. Ele diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo, como pendentes de joias de ouro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Veja aí o que Salmo 45, verso 1, ele vai dizer. E parece que esse salmo, se eu não me engano, é um salmo messiânico. Deixa eu ver aqui. Salmo 45. É um salmo messiânico. Ele fala que ele é o mais formoso dos filhos dos homens. Ele diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. E aí Eclesiastes capítulo 10, verso 12, vai dizer assim na sua primeira parte:
nas palavras do sábio há favor. Perceba claramente que o livro de Provérbios, toda a Escritura, mas nós estamos trabalhando com o livro de Provérbios, é interessante, por mais que seja um livro do Velho Testamento, ele tem reflexos em toda a Escritura. Você pode olhar para o livro de Provérbios e ver aqui os evangelhos de uma forma obscura no Velho Testamento, mas para nós muito clara, porque nós temos toda a revelação. Você olha para Provérbios, você vê a lei, você olha para Provérbios, você vê Gênesis, a criação, você vê toda a Escritura. Agora veja essa mesma relação de coração e ação na vida dos insensatos. Provérbios capítulo 15, verso 28. Veja o que a Escritura vai dizer. O coração do justo medita o que há de responder. Agora com relação aos perversos. Mas a boca dos perversos transborda maldade. Provérbios 12, 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Provérbios 13, 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. E agora, Eclesiastes, capítulo 10, verso de 12 a 13. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Interessante, eu estava lendo essas coisas, né? Até porque muitas coisas que a gente estuda e que apresenta aqui no texto sagrado foram coisas que a gente viu anteriormente, antes da igreja ver, né? E é interessante porque a minha reação com relação a essas coisas é, num momento de dificuldade, no momento em que eu estou pronto para colocar para fora a minha loucura, eu a domino, eu a retenho, porque eu lembro do texto da Escritura. Como eu tenho vontade de responder de forma que o meu furor se apresente. Mas a palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o fogo. É isso que a Escritura vai despertar em nós. Quando o Senhor Jesus diz que vai nos fazer lembrar, e Ele falava isso para os seus discípulos, eu vou fazer vocês lembrar de tudo que eu disse, isso serve para nós também. Então a leitura e o estudo da palavra nos faz lembrar de determinadas coisas que servem para que o Espírito Santo esteja exercendo a sua plenitude, ou seja, esteja crescendo em nós, e que diante de acontecimentos ou fatos em que nós devemos expressar a nossa fé, de forma que ela demonstre um coração transformado, isso vai acontecer. Por isso, lá no início, quando eu falei lá, qual é o objetivo do livro de Provérbios? Fazer com que o sábio tenha bom senso, tenha um bom comportamento, viva uma vida de santidade. Porque existem duas formas de um homem se tornar santo. Ou seja, dois estágios. O primeiro é o estágio em que o Senhor coloca o homem nessa condição. Nós somos santos por natureza, ou seja, por natureza divina, por conversão. Mas nós nos santificamos cada dia no exercício das virtudes de Cristo em nós. Esse é o princípio que Paulo usa ali com Timóteo com relação aos diáconos. Ele diz assim, parafraseando: se vocês agirem dessa forma, vocês vão trazer sobre si proeminência, vocês vão trazer sobre si, a palavra me fugiu agora, mas ímpeto na fé. E por quê? Por causa do exercício da santidade. E porque essa santidade tem origem no coração, não é nossa, não nos pertence.
não faz parte de nós, mas agora está arraigada a nossa natureza por causa do Espírito Santo de Deus. E é nessa perspectiva que a gente vai ler o verso 2, a língua dos sábios adorna o conhecimento. Esse verso aqui está nos dizendo que a fala de um homem sábio torna um conhecimento agradável, belo. Em outras palavras, o verso está nos dizendo que o conhecimento é algo inerente àquele que é sábio. Suas palavras são o veículo certo para a transmissão de conhecimento, transmissão de sabedoria. E na estrutura da língua aqui, que o escritor sagrado fala, ele coloca ali adornar. Ele diz que a língua adorna, dos sábios, adorna o conhecimento. Adornar significa tornar a função de algo apropriada ao seu ser, ao propósito, situação que foi criada. Ou seja, de um homem sábio nós podemos esperar um conhecimento ou palavras de sabedoria. É isso que o texto está dizendo. E que esse conhecimento depende de uma língua sábia para se expressar. Olha que interessante. Por quê? Porque muitos de nós sabemos aquilo que é correto, mas não sabemos nos expressar. Falta sabedoria no falar. E o texto está dizendo que nós devemos ter essa sabedoria no falar. E ainda que o seu tom exato dependa desse objeto, ou seja, esse conhecimento depende dessa língua para se expressar, o que seria uma interpretação literal. No contexto dos versos anteriores, ou seja, da subunidade, seria um embelezamento de um conhecimento internalizado, tornando uma repreensão, uma reprimenda ou uma exortação agradável por causa das palavras ditas. A palavra branda desvia o furor. E por quê? Por causa, supostamente, ou com certeza, pela arte curativa, branda e suave, de um falar que desvia a ira e o furor. Bruce Waltke, quando define isso, ele fala assim: os sábios têm uma língua controlada por emoções afetuosas e pensamentos sensatos, por isso falam de um modo atraente, que foi internalizado na ordem moral, ou seja, na palavra do Senhor. Em vez de agredir as pessoas com seu conhecimento na ordem moral de Deus, ou seja, falando das causas e efeitos dessa ordem moral, os sábios declaram essa realidade com bondade, sensibilidade e suavidade, com o propósito, de salvar aquela pessoa que está sendo dirigida àquela palavra, e não condená-la, ou destruí-la com suas palavras verdadeiras, mas duras, insensatas, grosseiras ou intempestivas. Como nós falamos anteriormente, quando expusemos o verso primeiro, o que está em jogo aqui com relação à palavra não é somente o conteúdo dela, mas a forma, o seu modo de falar, tornando aquela fala, aquela instrução, aquela demonstração, aquela repreensão convincente. E é interessante porque a gente, quando olha para a Escritura, a gente não consegue ver os desdobramentos disso. Porque, pura e simplesmente, às vezes a gente pensa no dia a dia fora de casa. E é uma realidade também. Mas a gente tem que pensar no dia a dia dentro de casa. Muitas pessoas mais próximas de nós. Até no ambiente de trabalho, onde o seu trabalho se tornou sua segunda casa. Em que sentido? Em que as pessoas são amigáveis, em que você está num ambiente que é um ambiente, apesar de profissional, familiar, porque muitas vezes você pode ter somente profissional. Por que eu estou dizendo isso? Porque ali você se sente mais à vontade. E em lugares que você se sente mais à vontade, você se mostra
mais facilmente. É muito mais fácil para qualquer homem guardar de ofender uma pessoa desconhecida do que a sua esposa, do que o seu irmão, do que o seu filho. E a Escritura não tem essa divisão. Quando ele fala assim, longe de vós da ira, cólera e gritaria, o primeiro ambiente que a gente tem que olhar é dentro de casa. Esse é o primeiro ambiente. Porque na rua, muitas vezes, você não vai fazer isso. Numa situação de descontrole, ontem eu e o Lucas estavam no carro, batemos o carro, né? Uma batida sem muito estresse. Lógico que tem um estresse da batida, aquela coisa toda, mas esse é um momento de falta de controle. É um momento... a pessoa sai, malandro, que não foi o caso. Porque em momentos corriqueiros, a gente não age assim. Só que em momentos como esse, a gente não tem todo o tempo na nossa vida. Às vezes, nunca temos. E isso é ruim, porque as dificuldades, as provações exercitam o crente na vida cristã. Ninguém gosta de passar por dificuldade. Eu não gosto. Eu não gosto de estar em conflito, em briga. Eu não gosto. Mas se eu tiver num conflito, uma briga, eu preciso expressar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu preciso mostrar isso. Eu só vou mostrar isso se o meu coração é transformado. Se eu tenho a quem recorrer em horas como essa. Quando eu estou vendo o perigo do meu coração se deixar levar pela minha carne. Mas percebam aqui a segunda parte, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Contrastando com isso, nós temos aqui a boca dos insensatos, descontrolados, derramando estupidez, ou seja, uma fala que não demonstra delicadeza ou sensibilidade. E quando nós olhamos esse texto aqui, parece uma repetição do que nós falamos anteriormente. E é interessante porque a estrutura poética que é poética temática que é usada aqui por Salomão é um pouco diferente da nossa ocidental. E é interessante nisso porque ele parece que ele volta ao que ele disse anteriormente, mas ele está indo mais à frente. Há uma ida e vinda, né? Eu acho que isso serve para reforçar o ensino. Ele está trazendo aqui, e se você fosse olhar esses dois versos como duas palavras distintas, eu diria que eles são sinônimos, mas sinônimos que acrescentam uma coisa à outra. E aqui está a riqueza da estrutura poética, quando você fala do tema da língua hebraica, por meio das figuras, das próprias palavras, que fazem com que o leitor ele vá adiante e volte. Vá mais adiante e volte tematicamente no conhecimento que está sendo apresentado ali. E essa fala cheia de agitação e de raiva, que são evidentes de uma estultícia, mas a boca dos insensatos derrama estultícia, é uma fala cheia de agitação, de raiva, evidência de uma estultícia que até esse momento está encoberta. E por quê? Como diz o provérbio, é até engraçado, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios por sábios. Por isso que ele vai dizer que quando o estulto, o ímpio, o perverso, ele abre a boca, ele espraia a sua loucura. E perceba que você tem aqui uma caracterização abstrata para um discurso moralmente insolente que destrói a pessoa ou uma comunidade. Porque é isso que o pecado faz. O pecado traz destruição. É interessante, né, que a gente fala isso recorrentemente, até porque as pregações que eu faço estão fundamentadas, né, em alguns autores, e o principal autor que eu sigo na leitura e para a exposição do texto, às vezes falo coisas literalmente que estão no livro dele, é Bruce Waltke. E ele faz questão
de não deixar passar essa ideia, que o texto vai dizer isso, de que o pecado traz destruição para o indivíduo e para a sociedade. Para a sociedade. Não tem jeito. O seu pecado individual, enquanto está encoberto no seu coração, ele não é exposto, ele não é apresentado, ele está trazendo destruição somente para você. Mas no momento em que você manifesta, ele prejudica a comunidade, ele prejudica a sociedade, ele envolve as outras pessoas na sua própria destruição. Esse é o elemento danoso e destrutivo com relação ao pecado. E a Escritura vai dizer, por mais que a gente não veja, a gente vê os frutos disso na vida da pessoa, ou na vida de uma comunidade, ou de um grupo de pessoas, ou de uma família. Que a natureza é afetada por isso. Como é que se chamam? Esses ecologistas, né? Vamos fazer isso para preservar a natureza e tal. Não que você não deva preservar, né? Mas há um exagero aí, porque existe um interesse por trás. Mas sabe o que é pior para a natureza? Pior que você devastar uma floresta, de você derrubar uma árvore, é você indivíduo, expressar o seu pecado. Isso é mais destruidor do que devastar uma região e uma plantação. A criação, diz Paulo, geme, suporta angústias até agora, e o pecado do homem faz com que a nossa natureza, ou seja, a natureza não é uma palavra muito boa, a criação sofra por causa disso. Matthew Henry, falando sobre esse verso, ele diz assim: um coração ímpio no controle da língua se torna muito prejudicial, pois a boca dos tolos derrama estultícia que é muito ofensiva, e as palavras corruptas que resultam de um mau tesouro, a imundícia e a conversa fútil, as zombarias, corrompem as boas maneiras de alguns e os perverte, e entristece os bons corações dos outros e os perturba. Nós precisamos, diante dessas coisas, pedir a Deus graça e sabedoria no falar, para sermos como quem? Como o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. E eu estava me lembrando de um texto que eu gosto de usar muito, e tenho usado muito ultimamente, até porque nós estamos falando ali dos evangelhos e da vida de Cristo de uma forma pontual, ou seja, no momento em que ele estava nesse mundo. Lembrando lá de Lucas capítulo 24, 32, quando diz assim, ali no caminho de Emaús, e disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E sabe qual é o contexto que eles falam isso? Quando o Senhor Jesus diz para eles assim, depois de ele terminar de falar: você é o único que esteve em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Que mataram a Jesus. Ele diz assim: ó nécios e tardos de coração. Nécio são insensatos, tardios de coração, ou seja, é ter um coração endurecido, difícil de aceitar uma realidade. Ele chama esses homens de nécios e tardos de coração e começa a pregar a palavra de Deus, e eles saem dali com um coração ardendo. A gente pode demonstrar aqui o que Jesus Cristo falou, mas a forma como ele disse, o modo como ele advertiu e admoestou e exortou aqueles homens, nós só podemos recuperar pela ideia, porque nós não vemos isso, mas está presente ali, por causa dos resultados.
pela sua palavra branda, ele os repreendeu, de forma que o coração deles ardia e o desejo de ouvi-lo mais permaneceu. Cristo os repreende pela sua falta de fé, de modo que dizem que os seus corações ardiam. Como esses versos aqui, né? O verso 1 e o verso 2 se completam, são com pensamentos aí análogos, que vão mais adiante naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Mas como eu disse, a gente não ia parar por aí, né? Veja o verso 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E aí você olha o texto, qual é a relação que existe entre esse verso e outro? E eu não sei se você lembra, em todas as subunidades, ou seja, em todos os textos de Provérbios, principalmente os subsequentes, ali é o capítulo 10, que é o fim do prólogo, do início do livro, e aí ele parte, né, para o objetivo, a argumentação principal do livro, e começa diferenciando o caminho do justo do caminho dos ímpios. Então nós vemos aqui essa relação que está sendo feita de uma sequência do modo de falar nessa subunidade. Eu gostaria de mostrar para vocês, até para que nós pudéssemos entender, porque em todos esses textos você tem ali um período em que o Senhor, a Escritura fala, ou seja, Provérbios fala, de forma clara ou não, sobre Deus como juiz sobre todas as coisas. Há sempre isso presente ali, principalmente a partir do prólogo, ou seja, a partir do capítulo 10. E aqui você tem, às vezes isso vem no final da subunidade, aqui veio no meio dessa subunidade. Mas mais uma vez, o livro de Provérbios está nos mostrando a consequência dos atos maus dos homens e a recompensa dos atos bons dos homens, apontando para Deus como juiz sobre todas as coisas. Só lembrando, o que nós vimos lá nos primeiros versos, capítulo 15, acabamos de falar. Eles estão ligados por um tema comum, que é o discurso construtivo versus o discurso destrutivo. E por isso, essa estrutura antitética aqui é semelhante. Junto a esses provérbios, verso 1 e 2, ensinam que uma resposta branda, do verso 1, não compromete a verdade, o conhecimento, mas sim adorna. E a palavra dura, seja irada, né? É capaz de ferir, provocando dor para quem ouve, promovendo o quê? A insensatez e não o conhecimento. Segundo uma dimensão teológica, o verso 3 está ligado ao verso 2, ao observar a vigilância do Senhor em relação aos bons, e essa é a ideia que ele quer dar, em contraste com os perversos, trazendo assim os resultados sobre o modo de falar de ambos. Pois bem, esse verso se liga também ao verso 2, semanticamente e estruturalmente. Estruturalmente e semanticamente pela palavra adornar. Quando ele diz aqui, a língua dos sábios adorna, que no original significa ser bom, estar bem, estar satisfeito, estar agradável. Ele faz essa ligação do verso 3, não somente tematicamente, mas estruturalmente, quando, ao colocar lá no verso 3, contemplando os maus, ele escolhe uma palavra que tem a mesma raiz que é tov, que significa ser bom, prestativo, agradável. Seria assim, a língua dos sábios torna agradável, torna bom o conhecimento. Os homens do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. E aí você tem uma completa relação com a palavra branda aí de desviar o flor, dizendo que o Senhor vê o bom e o mau comportamento, o bom e o mau coração, e julga para retribuir o bom, seja bom e a má palavra, conforme a sua bondade, e o mal de acordo com a sua perversidade. É isso que esse verso aqui está querendo dizer.
que todos os homens darão conta diante de Deus em suas palavras. E é nesse contexto de juízo, de julgamento, que ele diz assim, os olhos do Senhor. É lógico que como um texto poético, ele não, diferente de um texto em prosa, ele não vai literalmente dizer isso. Ele vai poeticamente sugerir isso. E é isso que nós temos aqui. Essa é a relação que se faz o verso 3 com os versos anteriores. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E é interessante porque a primeira parte desse verso ele vai ressaltar a presença irrestrita de Deus no mundo, no universo. Deus está presente em todo lugar. Uma vez que ele julga, ele está presente. Ele é testemunha das ações dos homens. Abra a palavra do Senhor no Salmo 139, 7 a 10. Veja o que a Escritura vai dizer. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei de tua face? Se subir aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. A presença restrita daquele que tem os olhos sobre todos os homens. Veja Jeremias capítulo 23, verso 24. Veja o que a Escritura vai dizer ainda também nessa perspectiva. Acaso sou Deus de apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. A sua presença irrestrita, ele está presente em toda a sua criação. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui criado numa família cristã. E é interessante como ensinado desde cedo a palavra do Senhor, como muitos aqui. E é interessante como os homens, isso para nós é fácil muitas vezes. Não vou dizer que não tem dificuldade, né? Mas é fácil porque nós fomos criados assim. Nós somos homens dos olhos abertos. Porque nós conseguimos ver o que as pessoas não veem. A ação invisível de Deus. E esses nossos olhos são abertos por causa da Escritura. Sabia que tem gente que não acredita em Deus? Nunca leu a Bíblia ou não conhece a Escritura? E aí quando a gente abre a Bíblia e fala sobre essas coisas, eles riem. Mas é tão interessante. Certa vez eu estava fazendo um trabalho, estava sendo um monitor numa feira de ciências na escola. Ciências. Não sei se era de ciências. Me esqueci qual era a disciplina. E eles estavam apresentando as culturas diferentes. E tinha a cultura hebraica. Eles fizeram até um pão lá, tipo uma maná, né? Assim, cada um apresentando um negócio. E achei interessante, porque as pessoas que estavam envolvidas ali naquele trabalho, né? E contando, os alunos, a história de Israel, eles estavam contando aquela história como se fosse uma história verdadeira. Por que eu estou falando isso? Porque se você chegar lá em Israel, até entre como é que chama? Esquecido. Da religião do Islã, os muçulmanos, se você disser que Deus não existe, os muçulmanos vão te apedrejar. Se você disser para um judeu ortodoxo que Deus não existe, que Abraão não existe, eles vão te apedrejar, vão te colocar para fora. Por quê? Porque é a realidade deles. No mundo todo, só uma nação conheceu a Deus plenamente por meio
da presença física de Deus através de alguns elementos da natureza ou por sua voz. Algumas nações que estavam ao redor tiveram conhecimento disso, como os sírios, os babilônicos, mas não como nação viveram e conviveram, andaram com Deus de forma presente física, coluna de nuvem, fogo adiante, o mar. Isso não são histórias inventadas. Para muitos que desconhecem a história do povo hebreu, essas coisas são como você vê entre os gregos e os romanos, histórias inventadas. Mas a Bíblia é um registro escrito, histórico, da realidade de um povo. Da realidade de um povo. Um povo que teve contato do poder de Deus, visto claramente. E que hoje nós vemos esses efeitos, agora espirituais, na vida do crente, na vida da igreja, reflexos de um passado remoto. Será que vai haver um tempo em que a gente vai ver essas coisas acontecendo de novo? Sim, mas não da forma como era. O livro de Apocalipse vai dizer isso. Porque muitos lerdos vão ficar olhando as coisas e não vão entender o que está acontecendo. A destruição batendo a porta do mundo, dizendo, o dia do Senhor está chegando. E eles vão ficar assim, ó. Mas nós vamos saber que é o cavaleiro branco que está se aproximando. Que é o Senhor. O que nós temos aqui na Escritura é a verdade de Deus. E a história não precisa confirmar. Os relatos que nós temos aqui é fruto da inspiração divina. A história não tem como ela vai se dobrar. E ela sempre se dobra quando quer questionar a verdade da palavra de Deus. Não há, por mais que algumas pessoas tentem fazer isso, como negar a ressurreição do Senhor Jesus. Não há. Não há como negar a sua presença entre os homens. Não há. Não há. Você pode não aceitar. O mundo pode tentar mudar isso, ou dizer que não é bem assim, mas não tem como negar. Nega aquele que é cego, como os fariseus que viram a ressurreição. Eles viram a ressurreição. Eles presenciaram a ressurreição de Cristo de forma indireta por meio dos soldados. E o que eles fizeram? Fecharam os seus olhos. A Escritura é um relato a respeito da pessoa de Deus. Não é um livro puramente de salvação. É um livro, é uma biografia do próprio Deus a respeito de si. A respeito de si mesmo. Veja Isaías capítulo 66, verso 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? Perceba, esse verso aqui, os olhos do Senhor estão em todo lugar, mostram, ressaltam a presença irrestrita de Deus no universo. Matthew Henry faz o seguinte comentário, ele diz assim: olhos para discernir a tudo, não somente dos quais nada pode ser escondido, mas pelos quais tudo é efetivamente inspecionado e nada ignorado ou considerado com negligência. Deus está em todo lugar.
E a segunda parte desse provérbio vai ressaltar a sua avaliação moral irrestrita de cada indivíduo. Ou seja, ele está em todo lugar e vê todas as coisas. Ele está julgando todas as coisas, contemplando os maus e os bons. E a Escritura está cheia de textos que falam sobre isso. Provérbios capítulo 5, verso 21, que diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Abra Jó, capítulo 34, verso 21 e 22. Veja o que a Escritura vai dizer. Quando eu estava preparando esse sermão, estudando, né, eu me lembrei daquele hino. Como isso nos dá segurança? Que segurança nós temos de saber desses atributos de Deus. Veja Jó 34, 21 e 22. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda onde se escondam os que praticam a iniquidade. Não há como fugir dos olhos supervisionais de Deus. Veja Jeremias capítulo 16, verso 17, quando diz assim: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde de diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Ainda no profeta Jeremias, no capítulo 32, versos 8 e 19, ele diz assim: tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos, tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. E sabe o que a Escritura vai dizer em Hebreus capítulo 4, verso 13? Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, claras aos olhos de Deus, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse verso ele fala dessa presença irrestrita e também dessa avaliação moral irrestrita da parte de Deus. Deus é aquele que vê e aquele que julga. É interessante ele usar essa expressão de olhos do Senhor, e a gente chama isso de antropomorfismo. Esse antropomorfismo aí, olhos do Senhor, indica a sua presença numa situação de avaliação. Ele está olhando, ele está em todo lugar, ele sabe todas as coisas, ele está avaliando. Eu me lembro que essa é a mesma característica que é dada ao Cristo glorificado, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 18, repetindo a característica ali da visão de João na ilha de Pátmos, no dia do Senhor, do Jesus glorificado. E aí, ao escrever as igrejas, lá no capítulo 2, verso 18, ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, porque cada atributo divino ou característica divina de Cristo estava atrelado a uma igreja. E ele diz assim: essas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. É interessante que essa fraseologia significa que o Senhor é aquele que vê todas as coisas e conhece a respeito de tudo. Não foge nada aos seus olhos, são olhos penetrantes, é uma onisciência que prescruta o mais profundo. E juntamente com o fogo representam dois elementos de juízo divino: os olhos do Senhor, como chama de fogo. É o que nós temos aqui em Provérbios. Os olhos do Senhor.
E eu gostaria de trazer aqui a explicação de Bruce Waltke a respeito de antropomorfismo. O que seria o antropomorfismo de uma maneira simples? É você usar uma linguagem humana para Deus. E a explicação que ele dá é muito interessante, porque ela diz assim: o antropomorfismo é a aplicação de uma parte da anatomia humana a um Deus não humano. E eu trouxe literalmente o que ele diz, porque achei bem interessante. Porque geralmente a gente não escuta isso a respeito do antropomorfismo. O antropomorfismo é possível porque os seres humanos, feitos à imagem de Deus, são representações adequadas e fiéis dos seus atributos comunicáveis. Aí ele cita o Salmo 94:9. Deus não tem olhos, mas vê. E o que formou os olhos, será que não enxerga? Deus é espírito. Matt Weir vai nos dizer o seguinte: as grandes verdades da divindade são mais úteis para reforçar os preceitos da moralidade. E nenhuma mais do que esta, que os olhos de Deus estão sempre sobre os filhos dos homens. Ele faz questão de dizer que em todo lugar, ao dizer aqui em todo lugar, o sentido aqui não é de localidade, mas de humanidade, porque o que está em paralelo aqui são os maus e os bons. Apesar do Senhor Deus estar em todo lugar, a ideia aqui é que ele vê todos os homens. E é interessante porque a Escritura vai dizer que o Senhor está nos céus, muitas vezes, quando Ele quer mostrar o controle completo sobre a criação. O Salmo 33, 13, abra aí. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. No lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. A ideia é de que alguém que está acima e vê tudo. Eu estou vendo toda a igreja, apesar de não ver tudo, né? Eu não enxergo. Como os irmãos muitas vezes já viram aí. Às vezes eu não consigo reconhecer uma pessoa que está lá nos 3 últimos bancos. Não o membro da igreja, porque eu já sei o formato, né? A fisionomia, a silhueta da pessoa, né? Você conhece ali. Mas quando uma pessoa vem 1 ou 2 vezes na igreja, você não grava. Mas eu estou aqui, de uma certa forma, eu estou vendo tudo que está acontecendo. Às vezes, olha, cuidado, hein? Porque as crianças estão muito barulhentas, né? E tal. Os pais estão dando mole, algumas coisas. Eu não olho. Se eu olhar, eu vejo. Mas geralmente a minha atenção não está voltada. Eu tenho um hábito de, quando pregar, olhar assim no horizonte. Não que eu não esteja vendo a igreja, mas eu não estou focalizando os meus olhos em ninguém. Especificamente. Às vezes sim, né? Mas a ideia de quem está no alto consegue ver todo mundo. Eu consigo ver a última pessoa que está sentada lá e consigo ver a primeira pessoa que está sentada aqui. Consigo ver tudo. Essa é a ideia. Veja o Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A Escritura está dizendo que Ele vê todas as coisas, e esses olhos são olhos de julgamento, olhos que estão focados naquilo que aquelas pessoas estão fazendo para retribuir conforme as obras de cada um. Abra o Salmo 14, versos 2 e 3. Veja o que a Escritura vai dizer. No céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram em uma, se fizerem outra. Ou seja, Deus está olhando sobre toda a humanidade. Não vê ninguém. Não vê nenhum justo. Nenhum sequer. E essa é uma das explicações para o profeta dizer que ele providenciou por causa do pecado da humanidade.
ele viu que não havia ninguém na brecha. É como diz a Escritura. Essa característica apresentada aqui se refere aos atributos incomunicáveis, ou seja, não humanos do Senhor, como sendo ilimitados ou infinitos no tocante ao tempo e ao espaço. Abra 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Veja que esse texto vai falar da presença divina. Mas de fato habitaria eu, Deus na terra? Eis que os céus, até os céus de céus, não te podem conter o espaço, como diz a fronteira final do filme Jornada nas Estrelas. O além do espaço não pode conter a presença de Deus. E aí ele diz, quanto menos essa casa. Abra o Salmo 139, verso 7 a 10. Ele está em todo lugar. Ele é Espírito. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá deverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Eu não consigo compreender isso. Mas Deus está em todo lugar. Ele é maior do que a sua criação. Veja Isaías 66, verso 1 e 2. Comando irrestrito, presença de governante, total controle. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Por isso, a igreja jamais pode rejeitar um pecador arrependido. Um homem que está com o espírito aflito e abatido por causa do seu pecado não pode ser rejeitado pelo povo de Deus, porque Deus o recebeu no seu seio. Perceba as consequências, os desdobramentos teológicos para a vida do homem. Porque a teologia, por mais alta e por mais profunda que seja, ela tem um único objetivo. Não é tocar o intelecto do homem. É que é por meio do intelecto do homem, ele vai tocar na sua vida, ele vai tocar na sua alma, ele vai transformá-lo por causa das verdades que são ditas. Perceba o comando restrito, a presença governante, o total controle de Deus nesse verso. Está falando que você deve ter um coração perdoador para o pecador penitente. Você poderia dizer assim, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Aqui tem tudo a ver. Aqui, nesse texto, tem tudo a ver. Veja o que Atos capítulo 17, verso 28. Ele está em todo lugar. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também
somos geração, a onipresença de Deus no meio da sua criação. Matthew Henry faz o seguinte comentário. Ele diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, pois Ele não somente vê das alturas, mas está presente em todos os lugares. Os anjos estavam cheios de olhos, mas Deus, Apocalipse capítulo 4, verso 8, mas Deus é todo olhos. Isso indica não somente a sua onisciência, e que Ele tudo vê, mas a sua providência universal, com que Ele sustenta e governa tudo. Todos os pecados, obras e tristezas que são praticados em segredo estão patentes aos olhos de Deus. Por isso que Ele diz, contemplando os maus e os bons. Essa segunda parte do verso nos diz que Ele contempla todos os filhos do homem, como nós vimos anteriormente nos textos citados. E é interessante nós olharmos para o significado dessa palavra aí, contemplar, que significa vigiar, observar de modo que nada escape à vista para ver o que é feito. Ele supervisiona de um posto de observação elevado. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. A conclusão é: todos se extraviaram. E a ação desse verbo implica que o vigilante ou observador tomará as medidas adequadas de acordo com a situação, que se trate dos maus que destroem a sociedade ou dos bons que a constroem. Tudo isso numa só palavra. Original. Contemplar. Que na nossa palavra não contempla todo esse, na nossa língua, significado. Os homens devem entender dessa forma e viver de modo que essa seja uma realidade. Como Labão fez. Lá em Gênesis capítulo 31, verso 49, quando diz assim: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou os Galeede e Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Perceba que o conhecimento de Deus a respeito dos atributos da pessoa dele vai mudar na nossa vida, vai fazer parte da nossa realidade. E às vezes, questões bobas, como eu acabei de citar aqui, natureza, vai precisar ser mudada para a criação. Não porque não existam coisas naturais, mas nós sabemos que as coisas naturais tiveram um princípio. Esse princípio está em Deus. Olha o Salmo 66, verso 7, o que ele nos diz: Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. É uma advertência. O Deus que não pode ser visto, mas que vê todas as coisas, não se exaltem os rebeldes. Sonda e penetra com discernimento todas as situações e faz distinção entre bons e maus. Veja o que a Escritura, coloquei vários textos aqui, mas vou falar só alguns. Salmo 7, verso 9: cesse a malícia dos ímpios, estabelece tu, ó justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Salmo 17, verso 3: sondas-me o coração, de noite me visita, prova-me no fogo e na iniquidade, iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Salmo 26, 2: examina, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Eu gostaria de ir lá para Romanos capítulo 2, versos 5 a 9, dizer, pelo que o texto diz, ele diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, os que preservando e fazendo bem, procuram glória, incorruptibilidade, e tenta fazer o bem aqui é viver de forma justa, em santidade. Procuram glória, honra e incorruptibilidade.
Mas a ira e indignação dos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, e também ao grego. Ou seja, a fim de ajustar a história, o Deus invisível recompensa os bons e castiga os maus, garantindo a ordem moral no mundo. Por isso que nenhuma injustiça permanece por muito tempo. Por isso que nenhum governo, em sua impiedade, permanece eternamente. Pode durar 30, 40 anos. Pode durar meia hora. Lembra dos reis de Israel? Subiu durou uma semana só, um mês, um ano. E a explicação: por causa dos seus atos. Mas por que esse durou um ano, um mês, sei lá, uma hora é exagero. Mas teve um rei de Israel que subiu e no outro dia desceu. Não lembro qual é. E outros duram 20, 30 anos. E ainda assim, a Escritura vai dizer que eles caíram, ou morreram, ou passaram por causa do pecado. É conforme a conveniência de Deus. Conforme a vontade de Deus. Conforme os propósitos de Deus. Mas ele não vai permanecer por muito tempo. E não é só isso. Uma nação, uma pessoa que vive na completa miséria, chega ao último estágio de imoralidade, de pecaminosidade, de incredulidade, de hipocrisia, o que acontece? Ela é dizimada, ela é tirada desse mundo. É como se você visse alguém cometendo determinada atrocidade e aquilo está te esgotando, aí chega a hora que não dá mais. E já passou do limite. E aí vem esse é ceifado. É assim que Deus age na Escritura. Abra Provérbios capítulo 5, verso 23. Desculpa, Provérbios 5, 23. Compare com os textos que nós vamos apresentar. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Veja como Deus recompensa os bons e castiga os maus. Provérbios 15, 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16, 2. O crisol prova a prata, o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. E Provérbios 24, 12. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: o que esse provérbio está nos ensinando a respeito de muitas coisas, a respeito de Deus, mas para onde ele está apontando? Esse provérbio está apontando para o ensinamento de que nenhum ato de bondade é trivial demais e que nenhuma contravenção é banal demais para chamar a atenção divina e receber sua bênção ou sua condenação. Porque Ele, o Senhor de todas as coisas, vê tudo, sabe tudo e julga segundo o seu reto juízo.
Eu gostaria de terminar com um dizer de Matthew Henry. Diz assim, fechando o seu comentário desse verso: olhos para discernir pessoas e atos. Ele contempla os maus e os bons. Tem um grande desagrado nos iníquos e maus, e aprovando os justos e bons, e julgará os homens segundo aquilo que os seus olhos virem. Os ímpios não ficarão impunes, nem os justos deixarão de ser recompensados, pois o Senhor tem os seus olhos sobre ambos, e conhece o seu verdadeiro caráter. Isso transmite tanto consolação aos santos, como terror aos pecadores. Por isso que o livro de Provérbios, o livro de Apocalipse, vai terminar assim: continua o justo praticando justiça, e o ímpio na impiedade. Esse é um desfecho que mostra que uns estão caminhando para a vida, outros estão caminhando para a destruição. E se nós voltarmos ao início de tudo o que nós falamos, ele está falando sobre o julgamento de Deus sobre palavras. A palavra branda, mas a dura, mas muito mais do que isso. Ele está falando sobre o coração. Esse texto, independente das situações que possamos viver, independente se estivéssemos vivendo aqui perseguição e esse lugar fosse um lugar fechado e a gente entrasse escondido, traria conforto e alívio ao nosso coração. Porque nada, nenhuma injustiça que o povo de Deus passe está longe dos olhos e também dos cuidados de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor foi servido, Senhor, a dar esse conhecimento aos homens, a dar esperança e certeza onde visivelmente nossos olhos não podem ver, mas os olhos do Senhor que estão em todo lugar, eles podem nos assegurar uma justiça que é eterna. Não se limita a esse mundo, ou apenas uma justiça social que muitos desejam, mas que esquecem que se não houver transformação do coração, se não houver mudança de coração, ou seja, se não houver conversão, as coisas não mudam, as coisas continuam. Podem melhorar um pouco, mas continuam, porque o cerne de todas as coisas é o coração do homem. Pai, nos dá um coração grato diante de Deus. Nos dá um coração obediente, Senhor, diante de Deus. E, Senhor, faça com que a Tua palavra esteja, Senhor Deus, como um mal súbito no nosso interior, para que ela possa fluir a imagem de Cristo em nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Dá-nos da Tua sabedoria, ó Deus. Amém.